Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai investigar uma história, olha, impressionante. Um confisco judicial de bitcoins pelo governo americano, coisa de 14 bilhões de dólares. Parece filme, mas é real. O material que a gente tem aqui, ele permite fazer uma exploração bem a fundo desses eventos recentes, né? E não é só esse confisco recorde. Tem também uns alertas econômicos globais bem sérios pipocando. A nossa missão aqui é tentar entender o que essa apreensão significa, o que ela diz sobre essa digitalização toda que está rolando e que sinais isso dá sobre controle e, sei lá, futuras turbulências financeiras. Exatamente. E a gente vai ver como esse caso meio que desafia o que muita gente pensa sobre cripto, sobre a natureza delas e o mais importante, como isso se encaixa, sabe, em movimentos geopolíticos e financeiros bem maiores, incluindo aí avisos bem sérios de instabilidade que vêm de gente grande, tipo G20, FMI. Certo, então vamos lá, vamos abrir essa caixa aí dos bitcoins. São 127.271 bitcoins. Isso foi confiscado de um empresário lá no Camboja, um tal de Shen Zi. Aparentemente ele estava ligado num esquema gigante de fraude online, usando uma empresa, Prince Group, como fachada. Convertendo isso dá uns 760 bilhões de reais. É muito dinheiro. Aí fica a pergunta, né? Como conseguiram? Muita gente ainda fala que Bitcoin é anônimo, que não dá para confiscar. Essa é a ideia que circula, né? Mas a realidade na prática é bem mais complexa. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, junto com o FBI, IRS, eles usaram ferramentas bem avançadas de análise de blockchain. A gente está falando de plataformas tipo Chainalysis, TRM Labs. Elas conseguem rastrear as transações na rede. Mesmo sendo pseudo-anônimas, dá para seguir o fluxo e ligar isso a atividades ilegais e, no fim, a pessoas reais. Entendi. Então não é tão anônimo assim na prática? Técnica de onde estavam os bitcoins, se era numa corretora, se era numa carteira fria ou offline. O ponto-chave é a demonstração clara da capacidade do Estado e talvez mais ainda da vontade do Estado de ir atrás desses ativos. E isso não é de hoje, né? A documentação lembra outros casos. Silk Road, lá em 2013, Bitfinex, em 2016, com dinheiro recuperado só em 2022, o esquema Plus Token também. O que a gente vê é tipo uma curva de aprendizado. Os governos estão, sim, ficando bons nisso, estão criando a base técnica e jurídica para lidar com esses ativos ditos descentralizados. Então aquela ideia de que o mundo cripto era tipo um velho oeste digital, fora da lei, está sendo confrontada de frente. E a escala desse confisco, 14 bilhões de dólares, né? Isso choca. Sinaliza uma mudança de patamar, então. Sem dúvida. É uma evolução enorme desde o comecinho do Bitcoin, quando rastrear era de fato muito difícil. Hoje a capacidade técnica existe e está sendo usada com eficácia. E mais, cada caso desses cria um precedente legal importante, sabe? Por meio desse processo de confisco, que eles chamam de forfeiture, a mensagem ali, nas entrelinhas, é clara. Ser descentralizado não é garantia de imunidade. E aí a conversa fica ainda mais interessante, porque a análise que a gente recebeu não vê isso como um caso isolado. Pelo contrário, ela conecta isso com uma tendência bem maior. A ideia de que essa onda de digitalização toda, que acelerou muito desde 2020, talvez não seja só por conveniência, por eficiência. A leitura é que o objetivo principal pode ser outro: controle. Sim, essa visão aparece bem clara no material. O argumento é que esse movimento global para digitalizar tudo, finanças, sistemas sociais, um movimento que muitas vezes a gente vê associado a fóruns como o Econômico Mundial e que ganhou força com a pandemia, ele acaba tendo como resultado, ou talvez como objetivo mesmo, uma capacidade maior de monitorar, de regular e, como a gente viu no caso Shenzi, de confiscar. É nesse cenário que as moedas digitais de Banco Central, as CBDCs, ganham tanta força, tanta discussão. As CBDCs, fala um pouco mais delas. Bom, elas são vendidas para o público como a evolução natural do dinheiro, né? Uma modernização. Só que a interpretação que está nos nossos documentos sugere outra coisa. Que elas podem ser, na essência,
ferramentas de controle tecnocrático. Elas abrem a porta para o tal do dinheiro programável. Imagina uma autoridade central podendo dizer onde, quando e em que você pode gastar seu dinheiro. Além disso, claro, permitem rastrear tudo, cada transação, e podem ser ligadas a sistemas de identidade digital, até crédito social. Nossa. E qual a ligação direta disso com o confisco do Bitcoin que a gente estava falando? A ligação, sim, dessa análise é o precedente que se cria. Se hoje precisa de um processo judicial todo complicado para confiscar cripto ligada a crime, imagino que uma CBDC estatal poderia simplificar muito essas ações no futuro. Congelar fundos, reverter transação por decreto, talvez sem precisar de tanta supervisão judicial. Viraria quase em rotina. O confisco de hoje mostra a capacidade de rastrear. As CBDCs poderiam ser a infraestrutura para um controle muito mais direto, mais fino. Parece meio distópico isso. A análise chega a dar algum exemplo mais prático? Dá sim. Cita um caso que teria acontecido no Vietnã. Algo como 86 milhões de contas bancárias, quase metade das contas do país. Essas contas teriam sido canceladas ou desativadas por falha numa autenticação biométrica exigida pelo governo. E isso estaria ligado a um projeto de identidade digital única lá, o projeto 06. O material usa isso para mostrar como a digitalização pode virar algo compulsório, sabe? E excludente. A desculpa é segurança, combate à fraude, mas quem não se encaixa fica de fora do sistema. Caramba! E essa centralização toda? Ideia. A análise até busca paralelos com ideias mais antigas sobre controle estatal do crédito. Menciona até a visão do Marx no Manifesto Comunista sobre centralizar o crédito nas mãos do Estado através de um banco nacional. A ideia apresentada é que essa coordenação para implementar moeda digital, identidade digital, ela não é só local, seria global, orquestrada por instituições tipo o BIS, o Banco de Compensações Internacionais lá na Suíça, o Banco Central dos Bancos Centrais. A lógica seria: o que é digital é rastreável, é controlável, o que é físico, analógico, tipo dinheiro vivo, resiste mais a esse controle. Essa perspectiva faz a gente questionar um pouco a narrativa comum sobre digitalização, né? Por um lado, tem a conveniência, claro, mas por outro, essa análise sugere que a gente tem que ficar de olho na direção que isso está tomando. Se é para mais controle, mais regulação e, como a gente viu, capacidade de apreensão. E tem outro ponto interessante levantado. Como o próprio sistema financeiro tradicional está entrando cada vez mais nesse mundo cripto. Pensa nos gigantes tipo BlackRock oferecendo ETF de Bitcoin, o PayPal lançando stablecoin própria. Na visão apresentada, isso não é só o mercado cripto sendo validado. É também parte de um movimento para trazer esse ecossistema que era mais anárquico para dentro da cerca regulatória e, consequentemente, para o controle do Estado, o que, por sua vez, enfraquece aqueles pilares originais de pseudo-anonimato, de descentralização. Faz todo sentido. Agora, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda nessa linha de incerteza, de controle, o cenário financeiro global parece bem tenso ultimamente, né? Os documentos que a gente analisou falam de alertas importantes. Sim. E de fontes oficiais, o que chama mais atenção. O G20, através do Conselho de Estabilidade Financeira, o FSB, e também o FMI. Eles estão falando abertamente sobre a vulnerabilidade dos mercados, risco de um colapso súbito, o termo técnico que eles usam é ajustes desordenados. E os motivos são uma combinação meio explosiva. Muita dívida, tanto de governo quanto de empresa, avaliação de alguns ativos tipo ações de tecnologia, que parece meio fora da realidade econômica, e tudo isso com um fundo de incerteza geopolítica crescendo. Falam até de risco de bolha de inteligência artificial. E como esses alertas todos se ligam com a nossa história lá do começo do confisco? Eles criam esse clima, né, de fragilidade, de expectativa. E é exatamente nesse contexto que aparece uma história bem curiosa no material. Sobre um investidor muito grande, uma baleia, como falam no mercado. Essa pessoa teria feito um lucro absurdo, coisa de 160 a 200 milhões de dólares, apostando pesado na queda do Bitcoin. E o detalhe-chave é o timing. Essa aposta foi feita pouco antes de um anúncio surpresa do Trump, na época presidente dos Estados Unidos. O anúncio era sobre novas tarifas contra a China. E isso, claro, derrubou os mercados, incluindo de cripto. Opa!
Aí já acende um alerta, né? Como alguém antecipa um evento tão específico assim? Foi sorte? Análise genial? Ou será que teve acesso à informação privilegiada? Exatamente a questão que a análise levanta. O caso serve para ilustrar que existem jogadores nesse mercado que parecem operar com um nível de informação ou de antecipação muito acima do normal. A operação descrita foi enorme. Posições vendidas, o short, de mais de US$ 1 bilhão, abertas numas 30 horas antes do anúncio do Trump vir a público. Assim que o mercado caiu com a notícia, essa baleia fechou quase tudo, embolsando um lucro gigante. Enquanto isso, milhões de investidores menores que estavam apostando na alta foram liquidados. É um exemplo forte de assimetria de informação. E só para esclarecer, operar vendido, shortar, é basicamente apostar na queda, né? Isso, você vende um ativo que não tem, geralmente emprestado, esperando comprar de volta mais barato depois e lucrar com essa diferença. Entendido. E o ponto que a análise quer destacar com essa história agora é... O ponto crucial é que, segundo o material que a gente tem, essa mesma baleia ou alguém com um patrão de ação muito parecido estaria fazendo movimentos semelhantes agora, ou seja, estaria, de novo, montando posições grandes que apostam na queda dos mercados. E isso justamente agora, quando G20, FMI, vários analistas estão apontando para esses riscos sistêmicos aumentando. A pergunta que fica no ar é: o que essa figura, que já mostrou essa capacidade incrível de antecipação ou informação no passado, está prevendo agora? É a pergunta de milhões, ou bilhões, literalmente. A análise tenta amarrar essas pontas, tenta especular o que pode estar vindo. Sim, a interpretação que está nos documentos tenta fazer essa costura. Junta aos alertas dos órgãos oficiais sobre economia, G20, FMI, junta as comparações que alguns fazem do momento atual com o período antes da crise de 1929, mencionam guerra comercial, dívida alta, bolha, antes era rádio, hoje talvez IA, e aí adiciona esse novo movimento dessa baleia misteriosa. A especulação que está na fonte é que essa entidade pode estar antecipando um novo anúncio importante do governo ou um evento geopolítico de grande impacto, algo que possa sacudir os mercados de novo. E essa especulação aponta alguma direção mais específica? Oriente Médio, China? A análise vai um pouco além. Sugere que o gatilho poderia de novo vir da política americana. E que o foco talvez não seja só nas tensões que a gente já conhece bem, tipo Oriente Médio. Poderia envolver, por exemplo, a Venezuela. Mas é importante dizer, isso é apresentado como uma interpretação da fonte, uma leitura sobre o que essa baleia poderia estar prevendo e que poderia ter consequências sérias aqui na América do Sul, inclusive no Brasil. Então, que quadro geral que sai dessa análise toda, que mistura vários temas, sugere que a gente pode estar entrando num período de volatilidade ainda maior. Um período onde aquela capacidade do Estado de rastrear, controlar, confiscar ativos digitais, como no caso bilionário do Bitcoin, se torna ainda mais estratégica. Principalmente o cenário econômico fica mais instável. E, ao mesmo tempo, é um cenário onde parece que tem gente com acesso especial à informação ou com análise muito boa se posicionando para grandes abalos no mercado. É um lembrete forte de como tecnologia financeira, controle estatal, geopolítica, está tudo cada vez mais amarrado. Bom, resumindo então nossa exploração de hoje, baseada nesse material todo que a gente analisou. Primeiro vimos que aquela ideia do Bitcoin ser intocável pelo Estado está sendo bem questionada. O confisco bilionário mostrou capacidade técnica e vontade política. Segundo, a gente examinou o argumento de que a digitalização financeira global pode ter dois lados. Traz conveniência, sim, mas também pode abrir caminho para mais controle centralizado, talvez via CBDCs, moedas digitais de Banco Central, e sistemas de identidade digital. E terceiro, a gente viu os alertas de instabilidade econômica global, do G20, do FMI, e como se cruza com a história intrigante daquela baleia, aquele grande investidor que parece ter um histórico de antecipar eventos, com possíveis implicações geopolíticas que, segundo a interpretação da fonte, poderiam respingar aqui na América do Sul. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Costurando esses temas que vieram da nossa fonte,
No mundo onde a capacidade de rastrear e controlar o dinheiro digital está crescendo tanto, e ao mesmo tempo se ouve tantos avisos sobre turbulência econômica, geopolítica, como fica a relação básica entre o cidadão, o dinheiro dele e o poder do Estado? Que tipo de arquitetura financeira e social está sendo construída, muitas vezes quietinha, aos poucos, bem debaixo do nosso nariz? É algo para a gente pensar, né? Sobre o futuro do dinheiro e da sociedade.